Nos últimos anos e décadas, a área de RH passou por enormes mudanças, o que tem feito os desafios da área aumentarem cada vez mais. No Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas da The For Sales Company sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH, nós vamos entender quais desses desafios de fato vão ser realmente centrais na agenda da área. E o nosso convidado para isso é o Giuseppe Giorgi, diretor de recursos humanos para a América Latina, da Pirelli, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo. Muito bem, Giuseppe. Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa. Uma honra estar te recebendo. Obrigado. A honra é minha de estar participando, ter sido convidado. Agradeço o convite. A gente poder bater um papo aqui. Maravilha, Giuseppe. Vamos lá então, meu caro. Antes da gente começar, esse programa chega até a nossa audiência com oferecimento dos seus jobs, né, e de Artec, do grupo da The For Sales Company, que entrega finalistas para vagas de vendas e marketing até 7 dias úteis. E conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado. Para quem é novo por aqui, se gostar do conteúdo, segue a playlist do programa. Ele já é distribuído em mais de 12 locais diferentes, entre YouTube e as principais plataformas de podcast. Muito bem, Giuseppe. Agora sim, entrando já no nosso papo, né? Para a gente começar esquentando os motores aqui, eu queria que você contasse um pouco sobre você e sobre a Pirelli, para a gente ter um contorno geral, um pano de fundo aqui para a nossa conversa, né? Legal. Bom, eu sou psicólogo de formação, né? Me formei na Universidade de São Paulo, longínquos 35 anos atrás, e estou no RH há 34, vai. Foi só o tempo de arrumar o primeiro emprego e de lá não sair mais. Então, eu já passei... Na verdade, minha carreira foi feita em pouquíssimas empresas, né? Eu passei por 4 empresas até hoje, das quais, nos primeiros 5 anos, 2, no interior de São Paulo, eu sou do interior, e depois eu entrei numa empresa italiana, Magneti Marelli, onde eu fiquei 17 anos, entrei como analista de treinamento. 7 anos depois, eu assumi como diretor de recursos humanos, fiquei mais 10 como diretor, e há 10 anos eu vim para a Pirelli, e há 10 anos eu estou aí como diretor da América Latina. Então, uma carreira mais baby boomer, geração X, do que uma carreira, né, das modernas, onde se troca a cada 5 anos e tudo mais. Uhum. Você sabe que você tem um tema por trás do tema aqui, que é ser diretor de RH por 15 anos, porque pouquíssimas pessoas na ativa têm essa experiência tão grande, né? Você acompanhou toda a evolução da área num período muito crítico para o RH, né? Que foram esse período do RH saindo de uma área de suporte para virar uma área que é o centro do negócio, né? Que são as pessoas, né? Então, já fica o convite aqui para você voltar para a gente falar de outro aspecto, que é essa trajetória, essa evolução do RH nos últimos anos, né? Sim. Bom, Giuseppe, agora sim, entrando no tema em questão, né? Na tua avaliação, quais são as principais mudanças que aconteceram no RH nos últimos anos, em linha até com essa tua experiência extremamente ampla, para a gente dar um contexto histórico para a conversa, quer dizer, entender os desafios que tem pela frente, olhando para o lastro recente que a área tem criado, né? Tá. Bom, o RH mudou bastante, né? Vamos dizer assim, lá na década de 60, ele era o departamento pessoal, né? A única obrigação que tinha era garantir que as pessoas recebessem o salário, o governo recebesse os impostos e a empresa não tivesse problema. Depois, com a grande industrialização que teve, principalmente no ABC, né, das montadoras chegando,
e os sindicatos se estruturando, a área de relações sindicais também era uma área importante dentro do RH, mas digamos que era uma área muito ligada a um compliance legal, uma coisa assim, né? Suporte. Depois a gente entrou num período de desenvolvimento, né, da indústria no Brasil, ainda que era um ambiente fechado, digamos assim, né, mas teve um desenvolvimento e o RH foi chamado a participar com uma ótica mais desenvolvimentista, né? Então as áreas de treinamento ganharam relevância, começaram a assumir um papel mais relevante, e essas áreas, digamos, de suporte, né, do departamento pessoal perdeu um pouco do protagonismo que tinha, né, tudo mais. Depois, a gente passou pela fase, né, toda aquela fase do início dos anos 80, das grandes crises, em que surgiram aqueles grandes projetos, né, reengineering, né, a reengenharia, todo esse tipo de coisa. E aí a gente começou a discutir muito um conceito de um especialista, um generalista dentro do RH, e o RH foi absorvendo, né? Então, áreas de compensation, que sempre foram áreas menos importantes, ganharam relevância, porque começou a ter muita concorrência pelos profissionais no mercado, então esse tema ganhou relevância, e o RH foi ganhando corpo, né? Ele foi agregando essas áreas, ou foi explodindo, né? Porque antes era concentrado no mesmo profissional, fazia um pouquinho de tudo, e você foi criando áreas específicas com especialistas e tudo mais. Depois, à medida que a demanda foi aumentando por um maior cuidado em relação às pessoas da empresa, né? Foi quando a gente começou a falar que o nosso maior ativo são as pessoas e tudo mais. Então, o RH foi demandado também a se aproximar mais do negócio. A gente começou a falar de consultores internos, né, de RH, eu diria lá pelos anos 2000 e qualquer coisa. E hoje nós estamos aí falando de um RH que está inserido dentro da estratégia do negócio. Pessoas, né, são um tema que está dentro de todas as estratégias de negócio. É o diferencial, digamos assim, né, entre boa parte das empresas, né, os times são reconhecidos como o que realmente fazem diferença, e hoje a gente trabalha com a ideia do HRBP, que é um profissional bem mais completo, que está ali suportando as áreas, está presente, está ajudando a liderança, está participando das discussões de negócio, inserindo o tema. Então, assim, eu diria que é uma espécie de uma revolução, né? Sair de uma área que era puro serviço, puro suporte, e ir para uma área que hoje está ali na linha de frente, discutindo o negócio. A gente estava agora há pouco aqui discutindo CFO, logística, eu junto, resultado, volume, o efeito disso na mão de obra. Então, assim, o tempo todo a gente está participando das decisões importantes do business. Então, isso é uma mudança bem forte que houve dentro do RH. E sem contar a própria pandemia, né, que foi que deu um palco e colocou uma luz no RH como área estratégica tremenda, né? Porque no final do dia foi uma crise de saúde e de bem-estar também, né? Porque a gente acabou entendendo a importância do bem-estar, né? Pessoal e profissional, né? E então a área ainda foi alçada de a um outro nível, ainda tão alto, né? Continua numa esfera muito relevante, né? E Giuseppe, pegando nessa trajetória, né? Como você colocou ali, né? Uma área de serviços virando uma área que é o centro do negócio, né? Quase que uma área de negócio, RH hoje, né? Porque é uma área que movimenta, que transforma o negócio profundamente. Quando se fala de trazer um talento, né, para um profissional de alta performance para um C-level, formar uma base de talento num programa de trainee, é a construção do futuro do negócio, né, e a catalisação do negócio, né.
Quando você, olhando para isso, né, quais os principais desafios que você imagina que a área vai enfrentar nos próximos anos? Dá um panorama assim do que você vê com base em toda essa tua experiência, né? Uhum. Eu poderia sintetizar e depois a gente amplia o conceito, mas eu diria assim, sempre foi sobre cuidar de pessoas, né? Muito ligado à necessidade do business, da maneira como os business eram desenvolvidos ao longo do tempo, né? Então, mas sempre foi sobre cuidar das pessoas. A diferença que eu vejo é que até agora, ou até recentemente, era uma questão de cuidar de pessoas iguais e que coubesse dentro de um padrão estabelecido da empresa. Então, buscar pessoas que coubessem, né, o famoso a pessoa certa no lugar certo, né, com fit cultural da empresa, etc, etc. E daqui para frente, o grande desafio é ajudar o business a explodir os padrões e a gente realmente falar de incluir pessoas, no sentido amplo da palavra. Né? Acho que o grande tema daqui para frente, inclusive como chave de sucesso das organizações, é a diversidade, a inclusão e esse cuidado de pessoas que não necessariamente caibam no padrão existente, mas não criar um padrão porque ele, de fato, está deixando de existir culturalmente na sociedade muito lentamente, mas eu acho que é uma tendência inexorável. Vai acontecer, a gente vai aceitar a diversidade com muito mais naturalidade do que a gente aceita hoje, né, de maneira geral, na sociedade. E isso vai ter que refletir dentro das empresas. E para mim, falar de diversidade nas empresas é diretamente falar de inovação, por exemplo. Porque a inovação não nasce de você fazer sempre as mesmas coisas e concordar com tudo. A inovação nasce de você ter um olhar diferente sobre coisas que já existem e criar a partir dali algo diferente. Então, quanto mais visões diferentes, quanto mais origens diferentes, quanto mais pessoas diferentes estiverem olhando essas coisas, maior a possibilidade de você ter realmente uma inovação, uma coisa que saia diferente. Então, para mim, falar de diversidade não é falar de um aspecto social só, é falar de negócio. Isso está na agenda das empresas e tem que estar na agenda das empresas. E o grande desafio para frente é o RH ajudar a ser promotor dessa questão. Giuseppe, ali no começo da tua explicação, você falou da questão do encaixar a pessoa à vaga, né? E depois você trouxe esse elo da diversidade, né, e tudo mais, e olhar para fora do negócio. Daria para dizer que os desafios do RH passar a ter uma visão de olhar de fora para dentro, em termos de gente e de potencial humano, no lugar de dentro para fora, quer dizer, no lugar do que eu preciso para o que tem, olhar, ter uma conexão com o ambiente externo ao negócio, como RH. Seria algo nessa linha ou fui um pouco longe demais aqui no meu raciocínio? Não, é algo nessa linha. Eu vou dar um exemplo aqui da Pirelli. Alguns anos atrás, bom, a Pirelli, a gente acabou nem falando da Pirelli, mas a Pirelli tem 150 anos de história no mundo, né? Tem 94 no Brasil, se eu não me engano, e é um dos maiores produtores, tem um brand absolutamente fantástico, reconhecido no mundo todo como um brand de qualidade, um produto, né, que realmente entrega performance, qualidade e tudo mais. Mas é uma empresa industrial e bastante tradicional e tudo mais. E por conta disso, a gente tinha uma prática muito do crescimento interno, né? Então, tinha áreas dentro da empresa em que existia uma cultura de que, para trabalhar naquela área, você tinha que entrar muito jovem na empresa e aprender a nossa maneira de ser para ser um profissional bem-sucedido naquela área.
Alguns anos atrás, a gente propôs mudar um pouco esse paradigma. A gente falou, vamos traçar um perfil de pessoas que nos interessam, ter na empresa, muito menos pensando no agora, mas muito mais pensando no que a empresa precisa ser no futuro, né? A gente traçou esse perfil e, a partir daí, a gente começou a falar com todos os nossos parceiros, headhunters, agência e tudo mais, falar, olha, se você conversar com uma pessoa com esse perfil, eu quero conhecer. Independente de eu ter vaga ou não. Mas dentro desse perfil, se você estiver fazendo uma vaga para outra empresa, né, se você encontrar uma pessoa que caiba nesse perfil, eu quero conhecer, eu tenho interesse. E através disso a gente trouxe algumas pessoas para dentro, né? E que são pessoas que foram colocadas dentro de áreas que antes não enxergavam essa possibilidade de ter pessoas de fora, né? E aí a gente começou a ter muitos bons resultados, né? Um exemplo clássico, claro, que é dentro da nossa área comercial, só quem nasceu dentro da indústria de pneus sabe vender pneu. E hoje o nosso diretor comercial para o Brasil, ele veio da Procter & Gamble e vendia escova de dente, pasta de dente e tudo mais. Então, assim, em pouquíssimo tempo ele provou que as competências que ele tinha como comercial se adequavam perfeitamente. Né? Então, sem perder a nossa história de crescimento, de desenvolvimento das pessoas, mas a gente passou a oxigenar baseado. Então, assim, foi realmente olhar o que está lá fora, que nos interessa, e trazer para dentro para fazer esse mix que a gente precisava para evoluir, né, como empresa. Bacana, bacana. Você sabe que você trouxe um exemplo interessante aqui de uma boa prática bem relevante, né, em termos de recrutamento e seleção, que é essa questão de você buscar oxigenar a projeção do negócio, enfim, a renovar a governança comercial ou até de outras áreas, trazendo profissionais de segmentos mais dinâmicos e que são benchmark em vendas e marketing, né? Porque o bens de consumo, né, que é o segmento que você mencionou, de escovas dentais, é um segmento que ele é referência absoluta para quase todos os outros segmentos, né? Então ele forma muito bem profissionais, né? Então aqui na Forceus, inclusive, a gente recomenda muito para os clientes isso, né? Quando tem-se a necessidade de fazer um turnaround ou go-to-market mais nervoso, né? Mais crítico, a avaliar pessoas de bens de consumo. E é esse trabalho de olhar para fora que você falou, né? Porque é um trabalho de mercadológico, né? Um trabalho de um recrutamento altamente estratégico focado em performance, né? Em melhorar a performance, né? E tal. Giuseppe, aprofundando aqui essas questões, né? Você fez traçou esse panorama bem interessante dessa linha do tempo para trás, né? Da área até onde a gente está e daqui para frente, né? Quer dizer, deu um overview bastante interessante. Agora eu queria dar um zoom nos reflexos disso para o RH, no dia a dia do RH, né? Então comenta um pouquinho como que esse novo mundo, onde o RH passa a ser uma área de negócio, uma área de alternativas para potencializar o capital humano, de alternativas para fomentar a inovação, né, onde ele desempenha um papel central para o futuro do negócio. De que forma que isso afeta a área de RH na parte de operar o RH, quer dizer, subsistemas que surgem, que se extinguem, papéis que ganham importância ou que perdem importância. Comenta um pouco de como que isso deve afetar o dia a dia da área, né? Esses desafios que você imagina, como é que eles vão aterrissar para nós, né? Uhum. Bom, para ser parceiro do negócio, primeiro você tem que entender como funciona o negócio, né? Então, não adianta você falar, vou colocar pessoas na estratégia da empresa se você não entende como funciona a empresa de uma maneira geral. Então, a primeira coisa, o RH tem que se aproximar, tem que aprender sobre o negócio, tem que entender a linguagem que o negócio fala, né? Não adianta, sei lá, fazer um discurso psicológico
que não é a linguagem que o negócio fala, você tem que transformar isso na linguagem numérica do negócio, principalmente, né? Porque é assim que as coisas se traduzem. Né? Uma outra coisa que o RH está sendo chamado, está fazendo e precisa fazer cada vez mais é usar o máximo possível o People Analytics, dados, para tomar decisões assertivas. Né? O RH sempre foi muito feeling. Né? E sem perder o feeling, a gente tem que parar de tomar decisões baseadas em algumas preconcepções. Né? Porque muitas vezes você tem uma massa de dados muito interessante que se olhadas da maneira correta, te dão uma indicação muito forte de qual é a necessidade que existe ali, e você produz uma solução que cabe naquela necessidade e produz um resultado de satisfação das pessoas e, consequentemente, pessoas satisfeitas produzem melhores resultados para a companhia. Para mim, essa correlação, né, é muito clara, entendeu? O RH cuida das pessoas para que as pessoas, estando bem, produzam o resultado necessário para a empresa. Né? E então os dados nos contam muitas coisas e a gente deixa de fazer uma ação bacaninha de RH que deve interessar as pessoas para fazer aquela ação mirada que resolve uma situação, resolve uma necessidade, entende uma vontade das pessoas e produz um resultado efetivo. Então, uma coisa que o RH tem que fazer cada vez mais é aprender a se desvencilhar dessa imagem do pessoal muito feeling e entrar um pouco mais para o lado de olhar também os dados e tudo mais. Depois o feeling ajuda em muitas situações, é óbvio. Né? Mas eu vejo ainda muita gente criando coisas dentro das empresas que rapidamente desaparecem, inclusive, porque não fazem sentido. É só legal na empresa do lado, mas para mim a empresa não faz sentido. Né? Então, os dados nos ajudam. Uhum. Uma terceira coisa que vai ficar muito forte no RH, e aí a pandemia foi o grande catalisador disso, né? É a gente entender o modelo de trabalho, então presencial e totalmente fora, híbrido, né? Atrelado a uma situação de saúde mental, que ficou muito abalada, né? As pessoas tinham muitos medos antes, mas agora a pandemia concretizou um medo específico, que é o medo da morte, né? Que é uma coisa que o ser humano evita o tempo todo, né? E isso tornou muito concreto, então isso abalou muito as pessoas, a sensação de estar vulnerável, né? Isso abalou bastante as pessoas. A pressão do trabalho se tornou muito difícil de suportar, porque estando vulnerável, qualquer pressão ela é muito difícil de suportar. Antes você estava menos vulnerável, então você tinha uma quantidade de defesas melhor. Eu sempre acabo indo para o lado da psicologia, mas você tem uma quantidade de defesas melhor, né, para suportar, inclusive, pressões de trabalho e tudo mais, que hoje a gente vê que as pessoas estão menos resistentes e estão sofrendo mais. Então, uma outra área que o RH vai ter que cuidar é o modelo, é a atenção à saúde mental, né, e essa coisa do interesse ou menos interesse das novas gerações em estabelecer relações de trabalho do tipo ortodoxo que a gente tinha. Né? A gente deve olhar olhando para frente, e eu sou um dos que acreditam que no futuro, não sei dizer se 5, 10 anos, mas eu não vejo muito além disso, né? E aí as leis vão ter que acompanhar, porque hoje seria impossível, mas eu vejo um ambiente onde pessoas farão coisas que gostam em empresas diferentes. Então, uma relação de trabalho muito mais fluida, onde pertencer a uma organização vai ser muito menos importante do que estar fazendo o que eu gosto, o que eu sei fazer e faço muito bem, a serviço de várias organizações.
E isso para a empresa vai ser uma mudança de paradigma radical, porque nós somos muito, digamos, apegados às pessoas, né? A gente quer que todo mundo tenha um símbolozinho da empresa tatuado no peito e tudo mais. E a gente vai ter que conviver com gente que tatua vários, entrega o resultado que precisa entregar e a empresa faz o resultado que precisa fazer. Mas isso é uma mudança de paradigma muito grande, mas eu acredito que isso vai acontecer. Não, genial, genial. Eu fico pensando, enquanto você falava, eu fiquei pensando na própria relação do na relação difícil que a maioria das empresas está tendo com o formato de trabalho, né, híbrido, 100% home office, isso diz muito exatamente sobre esse ponto que você falou, porque parece que tem grupos puxando cada um para um lado, né? As empresas, uma parte das empresas, né, puxando para o controle, para propriedade / controle, e na outra ponta a pessoa puxando para um excesso de autonomia, um excesso de liberdade, e a gente está no meio desse processo aprendendo o que funciona, o que não funciona, se tem que atuar num ponto de equilíbrio, ou se tem que ir para um extremo ou para o outro. Então, você deu um horizonte de 10 anos, né? E eu estou totalmente de acordo com isso, porque eu acho que muita água vai passar por baixo dessa ponte dos formatos de trabalho, das relações de trabalho do futuro, né? Da mudança de mentalidade, né? Qual que é a velocidade que ela vai acontecer e quais mudanças vão acontecer, né? Enfim, eu queria ouvir tuas colocações sobre cada um dos pontos que você trouxe, Giuseppe, para a gente sistematizar bem aqui os outputs, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu anotei aqui, né, o datacentrismo como um pilar de desafio. Eu anotei aqui a revolução do bem-estar, né, quer dizer, essa correlação que se fez com pandemia e a ascensão do bem-estar. Anotei as diferentes relações de trabalho que estão surgindo e que estão sendo debatidas, né? Quais outros pilares aqui eu acabei não anotando? Porque depois vou te perguntar um a um, para a gente aprofundar aqui neles. Tá. Eu estava, inclusive, dando uma lida num artigo, inclusive, que está ali na For Sales, né, que fala de 5 desafios, né, de RH e tal. Né? Então, RH, né? Ali fala também de novas formas de trabalhar, que eu concordo. Fala do escritório virando espaço de eventos, que para mim tem a ver com essa modalidade de trabalho, como é que a gente vai transformar o ambiente de trabalho, né, e atrair as pessoas de volta para esse ambiente de trabalho, mas de uma maneira diferente. Fala do bem-estar como fator decisivo, né? Né? Ali fala sobre talentocentrismo na autogestão, dando a ideia de que o profissional de recursos humanos estaria ficando cada vez mais capacitado a chegar a ser um CEO. Sobre isso eu tenho dúvidas. Né? Acho que ainda os CEOs continuarão vindo de áreas de negócio, eventualmente muito mais humanizados do que já foram. Vamos começar por esse ponto, então, porque eu gostei do tema que você entrou. Porque e aí dando uma opinião pessoal minha, né, mas recentemente a gente gravou um case muito interessante, até com um cliente nosso, que é Intelbras, aqui no programa, um episódio do programa ainda não foi ao ar, né? Enquanto eu e você estamos gravando, ele ainda não foi ao ar, mas ele vai ao ar em seguida. Ou já, na época que esse episódio já estiver no ar, ele estará já divulgado. Então, só fazer uma correção aqui cronológica, né? Que eles contam o case de do papel do RH na cultura cliente-cêntrica da Intelbras, né? Que eles têm um case muito legal lá de dobradinha RH comercial para criar uma cultura cliente-cêntrica e tudo mais.
E aí eu queria usar isso para mencionar o seguinte, né? A gente acaba acompanhando N empresas de N segmentos, né, como consultoria que somos, né, quer dizer, um dos negócios, né, o negócio principal é de consultoria da Executive Search, de vendas e marketing, né, então a gente está totalmente inserido em vários setores, né, e o que a gente vê é que os profissionais de alta performance estão mais do que nunca conseguindo entregar uma diferença de resultado muito expressiva, diferente de como era no passado. É irônico, né? Porque há 10 anos atrás as empresas tinham menos automações, menos inteligência processual, e então, em tese, deveriam ser mais dependentes de pessoas lá atrás. Mas o que a gente vê hoje é que as pessoas que estão comandando os negócios, elas, quando são de alta performance, elas geram uma transformação muito grande no negócio. E aí eu fico pensando muito em como que o RH é a principal, se não a única área capaz de dar esse tom humanocêntrico, talentocêntrico para o negócio, né? Porque se você pega um CFO, né, ou mesmo um diretor, um C-level comercial, né, um Chief Commercial Officer, né, um CCO, né, ou um CMO, são certamente pessoas que dependem de pessoas para entregar seus resultados, porque são áreas muito subjetivas, as áreas de negócio, elas dependem muito da performance humana, mas esse mindset de calibragem de gente é algo que, para mim, né, e aí eu mais no quesito de debate aqui, tá, Giuseppe, mas para mim me parece que é um skill, um capability que só o RH tem num nível de profundidade capaz de gerir o capital humano de uma forma organizada, sabe? Fazer uma transformação através das pessoas, sabe? Enfim, por isso que eu sou um defensor da tese de que daqui a uns 10 anos os CHROs vão ser os CEOs mais almejados, né? Os futuros CEOs mais cobiçados, né? Vão ser os CHROs, né? Não sei, qual que é a tua opinião sobre tudo isso? Fica à vontade para discordar, porque... Claro, claro. Eu acho que, a duras penas, a nossa capacidade de liderança ela vem evoluindo. Né? E as pessoas vêm entendendo cada vez mais, né? Esses profissionais de alta performance que você está falando são os que realmente entenderam que não existem super-heróis, que eles, né, que ter bons times faz toda a diferença, e saber gerir esses times, liderar esses times, né, na concepção ampla da liderança, quer dizer, fornecer uma visão, né, que as pessoas se engajem, né, estar ali em contato com as pessoas, entender o individual, e para poder somar os lados positivos, né, do time, produzir um resultado interessante. Então, e a tecnologia, né, ela está nos fazendo não precisar mais focar em coisas que não agregavam valor, mas tomavam muito tempo e impedia, de uma certa forma, que a gente pudesse usar o potencial de uma maneira realmente mais ampla. Então, para mim, a robotização, a automatização e tudo mais, que muita gente teme, né, porque vai acabar com os empregos, que vai acabar com tudo, eu enxergo isso pelo lado positivo, óbvio. A gente tem realmente muita desigualdade, vamos ter que lidar com problemas, inclusive sociais, quando se tornar uma tendência muito forte, né? Mas eu vejo pelo lado de quanto isso vai nos liberar para realmente sermos mais criativos, podemos entregar mais do nosso potencial e tudo mais. Então, eu acho que o RH, como você falou, a gente tem uma competência que, se colocada corretamente à disposição da liderança para ajudá-los a fazer a gestão das pessoas, né, vai fazer a diferença. Né? Eu não vejo necessariamente que o cara do RH, por conta disso, fosse
o CEO do momento. Eu acredito em CEOs humanizados, que venha de qualquer área da empresa de negócio, né? Mas se não tiver o drive de pessoas, ele não vai fazer mais resultados. Então, isso eu acho que é um componente do CEO, que até bem pouco tempo era ou desnecessário ou pouco valorizado, né, na ótica de comando e controle, e a partir de agora começa a ser muito valorizado e muito necessário na ótica de que as pessoas querem mais autonomia, querem mais liberdade e precisam ser lideradas de uma maneira diferente. Giuseppe, muito interessante teu raciocínio, é muito coerente, né? Porque é não olhar para o departamento, olhar para o indivíduo, né? Porque você pode ter uma pessoa com um olhar humanizado em qualquer área. Acho que você trouxe, estou totalmente de acordo com teus pontos, né? Talvez seja mais um sonho do que uma própria premissa, né? Essa questão dos CHROs aumentarem percentualmente de representatividade nessa linha de sucessão para CEO, né? Porque no final do dia está dependendo mais do indivíduo do que do cargo em si, do qual C-level ele está, qual cadeira ele está sentado, né? Muito mais até do desafio do negócio, né? Porque você tem o tom da cadeira é ditado pelo tom do desafio também, né? Então, enfim, tem muito disso também, né? Muito bem, vamos avançar então. Aqui a gente já falou do primeiro, né, que é essa questão dos CHROs, né, do talentocentrismo, implicar nos CHROs serem cada vez mais demandados para cargos de C-level, de CEO, né? Agora avançando para a questão do datacentrismo, né? Você mencionou, né, que tua formação é psicologia, e trouxe a questão dos dados aqui para a mesa, né? Claro que hoje a formação ela é lifelong learning, né? Então isso não significa nada, né? Se a pessoa é engenheira, é psicólogo, é administrador, porque ao longo da carreira a gente vai refazendo quase que 100% da caixa de ferramenta, né? Que muda a cada 5 anos a gente tem que refazer a caixa de ferramenta inteira, segundo Harvard, né? Alguns estudos saíram. Mas você diria que o RH do futuro ele tem mais o tom da psicologia ou ele tem mais o tom da engenharia ou é uma mistura dos dois? Uma mistura dos dois. A minha equipe hoje, ela tem psicólogos, mas ela tem engenheiro de alimentos, ela tem engenheiro de produção, ela tem administradores, ela tem matemáticos, que mais? Comunicadores, jornalistas. Então, assim, o RH sempre foi uma área que aglutinou perfis muito diferentes e tudo mais. Mas sempre foi muito vista como o território dos psicólogos, né? O pessoal que... E eu tenho engenheiros em posição de business partner. E a minha escolha, né, o meu drive de escolha dessas pessoas foi: você gosta de pessoas, você se interessa por pessoas, o quanto você conhece sobre pessoas, mesmo sendo engenheiro, o que quer que seja. Né? E aí você percebe que a pessoa consegue conciliar, né, essa visão mais exata com uma tendência mais humanizada e produzir um resultado interessante. Dentro dessa linha do que eu falei, né? Entendendo o negócio, entender a linguagem que o negócio fala, né? E levar o componente pessoa, o componente humano, junto com essa linguagem para dentro da estratégia. A minha formação toda de família era voltada que eu fosse um engenheiro. Eu fiz colégio técnico de mecânica, eu fiz estágio, fiz uma... E aí, um belo dia, eu resolvi que eu ia ser psicólogo e fiz psicologia. Então, eu também tenho uma linha um pouco meio dividida. Então, para mim, esse passo, né, de encarar os dados, de voltar a falar sobre estatística, regressão, tendências, né, para entender como funcionam essas métricas,
até para poder adquirir, né, algum produto que vai nos ajudar aqui como RH, não foi um grande problema, porque a base estava lá. Mas, assim, eu acredito que a área de RH, ela já foi menos, se tornou e vai ser cada vez mais uma miscelânea aí Uhum. o ponto fundamental é se interessar por pessoas, entender de pessoas, gostar de pessoas. Interessantíssimo o teu ponto, né? Eu me lembro, quando você fala disso, eu me lembro da própria característica do segmento que a gente está inserido, né? O headhunting, ele é um segmento que ele surgiu exatamente dentro do modelo de pessoas da área ou do segmento que elas recrutam, virem da área ou do segmento para o qual elas recrutam. Uhum. Foi o surgimento do segmento Executive Search, surgiu exatamente nesse conceito. Foram ex-bancários na Inglaterra da década de... Perdão, foram ex-bancários nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, que saíram dos grandes bancos na década de 60, 70, e pelo momento de expansão da economia americana na época, tinha uma alta demanda tinha mais vaga que gente. E aí eram pessoas que se aposentaram lá na área bancária e tinha um networking gigantesco e as empresas recorriam a elas para recrutar executivos para os bancos, né? E hoje ela tem desde então ela tem essa característica, né? Por exemplo, aqui na própria Forceus, todo o nosso time de consultores são pessoas que vêm da área comercial, leia-se vendas e marketing, e recrutam para vendas e marketing. Quer dizer, eles têm as nuances do dia a dia, tem esse olhar humano, de potencial humano, características pessoais e tudo mais, mas eles têm essa fatia fino do hard skill, né? Quer dizer, e do comparar o banana com banana, né? Quer dizer, o que é um bom diretor comercial, né? Você já entrevistou 100 diretores comerciais, você já conviveu com N diretores comerciais, então você consegue ter uma leitura mais contextual da coisa, menos enviesada do potencial daquele indivíduo, né? Então faz todo sentido. Acho que o RH ele já tem em vários subsistemas essas fotografias de áreas, né? Você falou do business partner engenheiro, talvez, não sei se é o caso, mas talvez ele seja o business partner da área de operações e engenharia, né? Não sei se... Já passou por lá. Então. Hoje está Interessante. na área comercial, mas já passou por lá. Interessante, interessante. Giuseppe, agora avançando aqui, então já falamos aqui, né, da questão do talentocentrismo, falamos do datacentrismo, né? Agora vamos falar um pouquinho de bem-estar, né? Que é um desafio que você trouxe agora há pouco, en passant, mencionou esse artigo lá do portal da For Sales, né? Falando da questão do bem-estar como tendência, e também ele foi tema de do conteúdo sobre tendências da RH 2023, que foi um episódio do Gestão de Pessoas, que a gente divulgou há uns 2 meses atrás. E o bem-estar surgiu como uma das tendências para o ano que vem. Então, eu queria que você falasse um pouco de quais são os desafios por trás que o RH tende a enfrentar nos próximos anos para gerir essa agenda de bem-estar. O que ela significa para a área? Certo. Vou muito numa linha de uma pessoa integral, fugindo daquela ideia de que as pessoas saem de casa, chegam no trabalho, deixam uma parte fora, se tornam o trabalhador, trabalham, sai daqui, reincorpora aquela parte e volta a ser uma pessoa. A gente tem que trazer as pessoas integralmente para dentro do trabalho. A gente tem que ter elas o tempo todo integrais, né? Integrais, porque só assim que elas vão conseguir ter o máximo desempenho, usar o máximo do potencial, né? E para fazer isso, você tem que ter né, entender muito o que é a satisfação para a pessoa, como
como é que essas características pessoais delas se expressam de uma melhor maneira no ambiente e tudo mais. Então, assim, esse cuidado, né, sobre o bem-estar que a gente está colocando dessa maneira, né, para mim nada mais é do que criar um ambiente onde a pessoa possa trabalhar sem olhar aquilo necessariamente como só trabalho. Ela pode estar ali como pessoa, entendeu? E aí a gente vai buscar conceitos, de novo, como a diversidade, né? Como uma questão que hoje está fazendo muito sucesso na área de treinamento, que é a gamificação, né? Não é à toa que a gamificação está pegando, porque as novas gerações todas nasceram num mundo em que os videogames eram uma realidade, né? E talvez a gente pudesse fazer um novo podcast um dia, uma conversa para a gente discutir isso, porque para mim toda essa questão de gerações está muito focada, né, nessa visão de mundo que os jovens têm, muito baseada no que os games produziram, quer dizer, você joga, perde, reseta, começa de novo a fase e eles vêm para dentro da empresa achando que é assim que funciona, né? E chegam aqui e encontram um ambiente que diz, não, você não pode simplesmente aceitar que errou, e você tem que fazer certo da primeira vez. Esse é o conceito da qualidade e tudo mais. Então, a gente vai ter que entender como toda essa gamificação de gerações leva a você ter menos apreço por uma marca ou estar dentro de uma empresa. Ou seja, dá para a gente fazer uma conversa longa sobre isso daí e tudo mais. Mas, de maneira geral, também, voltando aqui ao nosso ponto, né, são pessoas que hoje têm uma tendência a procurar uma leveza maior, né? Que às vezes vai em contratendência com as regras rígidas da organização e tudo mais. Então, quando a gente fala de bem-estar, né, a gente tem que entender isso de uma maneira muito ampla, né? Desde programas de saúde mental para dar vazão a problemas específicos, as pessoas podem estar passando, precisam de um suporte realmente no momento, né, para encontrar um caminho, uma direção, porque não conseguem, né? Até pensar um ambiente de trabalho que seja propício, não a brincadeira, mas um trabalho efetivamente menos pesado do que... E casa com o modelo híbrido, que é você ter uma maneira de trabalhar quando você está na sua casa, com o seu cachorrinho, com o seu pet, eventualmente com os filhos que chegam na escola, né, e tem aquele momento de afeto e tudo mais, ou você trabalhar no escritório onde, né, você tem regras muito rígidas, inclusive de conduta, em que você se relacionar de uma certa maneira com o seu colega ou com a sua colega pode ser um problema, né? Então, assim, você deixa de fora ainda muita coisa de afeto, de emoção, de coisas que ajudam a ter essa tendência de bem-estar, né? E isso o RH tem que se debruçar sobre isso e ajudar as empresas a entenderem de que maneira a gente consegue conciliar e trazer as pessoas integrais para dentro da empresa. Esse é um grande desafio, porque ele é multifacetado, entendeu? A gente falou de várias coisas diferentes aqui, né? E quando ele é uma coisa só, é muito mais fácil, né? Você se debruça, né? Mas quando as variáveis são muitas, a equação fica complexa, né? E você acha que o bem-estar ele vai se tornar um diferencial de atração de talentos em algum momento em breve? Porque eu tenho pensado muito em relação a isso nos últimos tempos, né? Que a gente fala do gap de talentos e a gente vive isso aqui como recrutador, porque quando se fala dos melhores, é uma mão de obra muito escassa. Quando se fala de uma pessoa de alta performance, que realmente vai pegar aquilo ali, vai resolver aquele problema, é uma mão de obra muito escassa. Que a gente tem muitos profissionais medianos, né, no mercado, infelizmente, né? É uma pirâmide normal. Daria para a gente fazer uma curva ABC, né? Então você tem ali 10% de pessoas de alta performance, aí você vai recheando ali a pirâmide estatisticamente, né? Uhum. E a gente vê que esses 10% melhores,
acabam sendo muito disputadas, né? Porque muitas vezes o ex-gestor que avalia super bem, e aí quando você vai tirar a referência da pessoa, o ex-gestor já vê que ele está olhando o mercado e já atravessa a proposta, né? Então uma coisa um pouco acontece um mundo meio paralelo quando você acha um grande talento, né? Uhum. Porque as coisas começam a trabalhar para a pessoa, né? Quando dá um sinal de fumaça de que ela está olhando o mercado, é um movimento diferente de quando é uma pessoa mais de média performance, né? Onde ela trabalha com uma proposta por vez, né? Não tem aquela euforia eventual, né? De estar sendo abordada de vários lados, né? E só que eu fico em dúvida se em que momento que o bem-estar de fato vai entrar na tomada de decisão desses profissionais como um item crítico, porque ainda é raro ver candidatos que falam, puxa, eu entrei no Glassdoor, vi a nota baixa, conversei com um ex-amigo que trabalhou lá, ele me falou mal, não vou aceitar. Geralmente as tomadas de decisões são mais cartesianas, são baseadas mais em pacote de benefícios, em aumento de salário, em coisas mais tangíveis, mais palpáveis, né? Você entende que o bem-estar, em algum momento, ele vai, na tua visão, ele já está desempenhando algum papel na tomada de decisão da maior parte dos candidatos, e se não, em que momento que você vê que isso possa começar a acontecer num volume grande, uma proporção grande, né? Uhum. Não, eu diria que já está, né? Ainda de uma maneira muito tímida, eu diria, porque é muito focada na questão de é híbrido, não é híbrido, se não é híbrido, se é 100% presencial, eu não quero. A gente já teve situações desse tipo em seleções aqui, em que uma das perguntas que o candidato fez mas qual é o modelo de trabalho? Né? É híbrido. Ok, então eu continuo. E, logicamente, a gente fala, e se não fosse híbrido, não, vocês estariam fora da minha... Então, apesar de ser Pirelli, apesar de ser a empresa que nós somos, a segurança que uma empresa desse porte, né, propicia para um candidato, não é uma aventura, né? Esse detalhe teria sido determinante para essa pessoa não nos escolher e tudo mais. Então, está acontecendo, está focado nessa questão do modelo de trabalho, mas eu acho que isso vai evoluir na linha daquilo que eu falei. Quer dizer, eu vou me propor, eu vou me engajar com o propósito de uma empresa onde eu realmente me sinta íntegro, que eu consiga ser integral. Né? Se faltar um pedacinho, eu vou procurar algum outro lugar, né? E isso vai ser muito mais verdadeiro para as pessoas, para os profissionais de alta performance. Como você falou, tem um mercado comprador muito maior do que os outros que têm uma performance adequada e tudo mais. E, Giuseppe, em linha exatamente com esse ponto, né? Já conectando com o próximo item, igualmente interessante, que é a questão da mudança de formato de trabalho, né? Das relações de trabalho, melhor dizendo. Você entende que, você tem visto e entende que essas relações de trabalho mais dinâmicas, mais líquidas, menos sólidas, elas tendem a acontecer e a ser um desafio rapidamente para a RH, ou você vê isso acontecendo de uma forma mais cadenciada, mais no longo prazo? Ela está acontecendo de uma maneira silenciosa, né? A gente pode falar do quiet quitting, né? que vem sendo muito falado por aí, mas ela vem acontecendo de uma maneira silenciosa ainda nas empresas, ou seja, as pessoas continuam na empresa, muito menos porque querem, mas porque precisam, né? Então, isso já está acontecendo, a gente tem que ter um olhar para isso já, né? E eu acho que isso vai ganhar proporções num espaço de tempo relativamente curto, né? No sentido de que, de fato, as pessoas cada vez mais vão expor isso, né? Esse silêncio vai ser rompido e a gente vai ver essa questão dessa fluidez de locais de trabalho,
e pessoas trabalhando em mais empresas e tudo mais, existe já alguns números que mostram que tem uma grande quantidade de profissionais, inclusive profissionais bons, que já estão muito ligados a empresas ou consultorias, ou, né, para fazer aquele trabalho eventual, trabalho temporário, ou trabalho por projeto. Né? São pessoas que falaram, eu não quero mais estar ligado a uma empresa, quero continuar fazendo aquilo que eu gosto e sei fazer, né? E topo fazer isso por períodos determinados, com o risco de no dia seguinte não ter o que fazer. Mas eu topo porque é isso que me atrai. Né? Então, eu converso com alguns amigos, headhunters ou de agência, que têm esse tipo de trabalho, e eles falam, olha, tenho ficado impressionado em ver a quantidade de bons profissionais que estão nos procurando, se oferecendo para entrar nesse esquema, justamente para sair dessa coisa de eu pertenço a uma organização, eu estou o tempo todo numa organização. Então, eu acho que, assim, são pequenos sintomas que estão expondo que existe alguma coisa, né? E eu acho que isso tudo depois vai se somando e a gente vai ter, no futuro, uma relação de trabalho bastante mais fluida e diferente. E aí as empresas vão ter que se virar com o que fazer com a cultura da empresa, né? Que hoje o grande problema do modelo híbrido é o cafezinho que a gente perdeu e é ali que se transmite a cultura. Né? É isso que a gente ouve, né? A maior parte das vezes. Né? Mas se a gente extrapolar que um dia as coisas serão muito mais fluidas, o cafezinho vai ser cada vez menor, vai ter menos chance de acontecer, e aí, como é que a gente faz a transmissão da cultura da empresa, ou vai ter uma cultura de empresa, ou a gente vai ter uma outra tipo de visão a respeito de como engajar as pessoas, como tê-las do nosso lado, trabalhando e tudo mais. Então, eu enxergo isso como uma tendência de futuro. Esse tema é um tema que merecia um episódio, um painel, uma mesa redonda para a gente debater. Eu acho que seria legal. Seria legal. Gostaria de participar, inclusive. Não, eu vou acionar nosso time de redação para convidar algumas pessoas, você incluído, para a gente fazer uma mesa redonda sobre isso. Porque esse tema é fascinante, né, Giuseppe? Porque é uma situação que ela está acontecendo nesse exato momento, né? A gente está vivendo isso, como você falou, e você tem forças muito poderosas puxando para lados diferentes, né? Você vai para o Vale do Silício, né? Você tem uma Apple, uma Amazon, N empresas já sinalizando uma oposição muito grande ao modelo 100% remoto, que eu acho que é um primeiro movimento para um modelo de trabalho despersonificado, onde a pessoa não precisa ter uma aderência cultural integral, ela é um prestador de serviço, vamos pensar, né? Claro que não é porque ela é 100% remota que ela precisa ter um viés diferente de uma pessoa que está fisicamente lá, mas em regra é um sintoma de uma relação mais líquida, certo? Porque se ela mudar de empresa, ela vai continuar trabalhando na mesma mesa, né? Muitas vezes com o mesmo computador, né? Tomando o mesmo cafezinho, né? Então, o que isso significa, né? Será que de fato existe uma empresa dentro daquele computador, ou existem 200 mil empresas no mundo e ele, por acaso, está trabalhando eventualmente para uma, mas ele não se vê dentro daquela uma empresa de 200 mil empresas, né? Então, um tema, assim, muito interessante, que está no olho do furacão, literalmente. E daí, de outro lado, do nosso lado aqui como recrutador, isso fica nítido e patente a demanda cada vez maior por vagas 100% remoto ou, no mínimo, híbrido. Eu vou dar um dado muito claro para ilustrar isso. A gente tem uma HR Tech dentro do grupo que recruta alto volume de vaga. Então, ela é baseada em cost... como é que se markup, né? Ela tem um custo operacional e a gente joga um markup para fazer o preço das vagas que a gente entrega, né?
Porque ela recruta lá 100 vagas em 3 dias, 5 dias. Então, é uma coisa muito, muito robusta. E é engraçado porque na precificação desse produto, as vagas mais baratas são as 100% remoto, porque são as mais fáceis de fechar, né? Então, tá aí a resposta, né? Então, eu acho que é um tema ainda que a gente vai ter muito pano para manga, porque eu, particularmente, Giuseppe, a gente conversa com muita empresa, eu vejo uma resistência da maioria das empresas em abrir mão desse controle sobre horário, sobre rotina, sobre a fisicalidade, você está na sua casa, você está na empresa, onde que você está, né? Eu vejo poucas empresas abrindo mão do controle, e indo, nesse momento, pelo menos, indo para um modelo mais... repensando a relação trabalho. Esse é o resumo. Eu vejo pouca gente repensando a relação e entendendo essa relação dessa forma que se apresentou. Quer dizer, como que pode ser? Não é só como é. Como que pode ser? Como que tende a ser? Né? Enfim, eu não consegui te fazer uma pergunta disso tudo que eu falei aqui, mas eu queria que você comentasse aqui o que eu falei, enfim, para a gente tentar construir alguma reflexão final para quem está nos acompanhando pensar sobre relações de trabalho, né? Sim. Eu acho que hoje, por exemplo, um modelo 100% remoto, ele não é legal. Justamente porque a organização não está preparada para isso. E eu acho que essa tendência das empresas de se apegarem ao comando e controle, né, é uma reação extremada a essa coisa do outro lado, não, eu quero ficar 100% remoto. Então, por não saber lidar com isso, esse modelo, né? Então, para mim, o híbrido hoje é o que melhor concilia os interesses de ambos os lados, né? E aí, híbrido você tem de várias maneiras, né? Um dia no escritório, 4 dias no escritório, 2, 3, e aí depende muito da empresa e tudo mais. Mas justamente porque é um modelo que hoje concilia um pouco essa coisa do business, desse medo de perder, né? Mas porque ainda a cultura existente eu tenho empregados, eu tenho o meu pessoal, né? É o pessoal da minha empresa. Para ir para o modelo que a gente estava falando, né? Fluidez não é simplesmente deixar as pessoas trabalhando anywhere. Você tem que realmente ter uma cultura que aceita, né? E não só que a pessoa trabalhe em qualquer lugar, mas que ela não trabalhe só para você, que é ainda muito mais longe do que a gente possa acreditar que as empresas como elas estão hoje possam aceitar. É muito difícil, né? Essa transição de pensamento, né? A pandemia mostrou para a gente que essas transições que parecem longas, longínquas, acontecem de um dia para a noite, porque nós implantamos aqui na Pirelli o modelo de trabalho híbrido em 2018. A duras penas, porque a liderança nunca foi tão favorável assim que a gente implantasse. Mas a gente resolveu implantar, e implantamos, e com um bom nível de satisfação do pessoal, inclusive dos líderes, medido depois em pesquisas, em acompanhamentos e tudo mais, né? Mas ainda existia aquela coisa, né? O trabalho de casa não é tão produtivo, o trabalho de casa, né? E aí, em março de 2020, né, a gente foi catapultado do 100% para dentro de casa. E tinha gente que achava, não, é por um mesinho, depois 2, 3, 6, um ano, e ficamos quase 2 anos nessa coisa de trabalhar de casa. Nada aconteceu. Os nossos resultados se mantiveram, nós fizemos resultados melhores do que eram esperados, né? Nossa performance não caiu. Então, assim, tem muito do lance de confiança ainda envolvido nessa coisa, mas muito mais dessa aceitação de que eu não preciso necessariamente ter uma pessoa minha para que ela faça um bom trabalho para mim.
E o que a gente tem que entender cada vez mais é que assim, as organizações elas precisam do resultado. O acionista ele não espera que você tenha 10 mil pessoas, ou né, espera que você entregue o resultado. Se você fizer com 10 mil robôs ou com 10 mil pessoas, para mim tanto faz. Eu investi meu dinheiro, quero um retorno prometido e faça da melhor maneira possível. Né? Somos nós, nas organizações, uma vez que as organizações não existem, elas existem através das pessoas que a compõem naquele momento histórico, não é permanente, muda o CEO, muda uma série de coisas. Né? Mas somos nós que criamos esses legames porque temos ainda o conforto, né? Achamos que é mais confortável atuar como comando e controle. Né? Mas a gente vai ter que aprender a atuar de uma maneira diferente. Por quê? Porque as novas gerações, com uma cabeça de gamificação, vão exigir isso das empresas. Não vai ter como... os caras vão querer jogar o mesmo jogo em plataformas diferentes, com equipes diferentes no mundo. É assim que eles vivem hoje, jogando com gente que eles nem conhecem, do outro lado do mundo, interagindo como squad dentro do mesmo joguinho, obtendo resultados e tudo mais. Que casa perfeitamente com o modelo agile de trabalho, né? Juntar os squads quando é necessário, não juntá-los quando não é necessário. Ou seja, todos os elementos do caldo estão já presentes. Em algum momento, vão começar a se juntar e a gente vai ter uma sopa diferente do que a gente tem hoje. Você sabe que é interessante isso que você falou? Eu estou me lembrando aqui de uns colaboradores nossos que moram em Portugal, na Espanha, e tem uma pessoa que trabalha para nós, para duas empresas, para nós e para uma outra empresa de Portugal. Ele mora em Portugal, porque lá eles já adotaram o modelo de 6 horas de trabalho e tem a opção dele trabalhar só 4. Então ele trabalha em duas empresas ao mesmo tempo e tudo bem combinadinho, né? Com a gente, com a outra empresa. É claro que eu dei um exemplo aqui bem pontual, né? Mas nos Estados Unidos, né? As empresas têm já uma mentalidade de terceiros trabalhando. É pensar 5, 10 vezes antes de ter uma mão de obra permanente e tentar pensar em mão de obra modular, né? E claro que no caso deles, muito em função da questão da taxa de desemprego baixíssima, né? E consequentemente da dificuldade em você fechar vagas, né? E também o custo de mão de obra muito mais alto que no Brasil, né? É quase que a relação inversa, né? Lá o produto é muito barato, o serviço é muito caro. Aqui o serviço é muito barato, o produto é muito caro, né? Então tem uma questão mercadológica por trás disso. Mas eu acho que tem sinais aí mostrando o caminho, alguns caminhos, né? Enfim. Giuseppe, que pena aqui que chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu queria te agradecer demais pela conversa, acho que foi um papo super legal, super reflexivo aqui. Você ia falando e assim, fui construindo o conhecimento aqui, revendo algumas ideias junto com teus ensinamentos, tuas experiências. Então, eu queria te agradecer de verdade em nome de toda a comunidade que acompanha nosso programa. E antes de encerrar, eu queria te deixar com a palavra para você até desdizer alguma coisa que eu disse aqui que você não concorda, porque não quero colocar palavras na boca de você. Não, acho que foi realmente uma conversa bastante bacana, né? Bastante fluida. É assim que a gente, né, evolui nos conceitos, né? Trocando ideias, vendo opiniões até diferentes, muitas vezes. Né? Não colocaria um senão naquilo que a gente falou, justamente porque é uma construção, é um debate. Ideias diferentes são bem-vindas e a gente tem que refletir sobre elas em vez de, né, já de cara repeli-las como se fosse é diferente do que eu penso, não pode ser verdade, não pode ser correto. Né? É um grande mal que a gente tem vivido nos últimos tempos, essa polarização absurda, né, de achar que o mundo é branco ou preto
e esquecer que, né, os tons de cinza são infinitos no meio disso tudo, né? Muito legal. Eu agradeço de novo a oportunidade, acho que, na medida do possível, eu expus aí um pouco do que eu penso a respeito do que é o trabalho hoje, e principalmente, já falei sobre isso com algumas pessoas que me falaram, você obviamente está louco, né? Devia procurar uma ajuda psiquiátrica, porque isso não vai acontecer jamais, né? E já encontrei muita gente que fala, olha, isso pode ser uma possibilidade, vamos pensar a respeito, vamos... Né? Então, assim, eu acho que a ideia de você estar sempre colocando coisas novas é, no mínimo, fazer as pessoas pensarem e se prepararem para caso aconteça, não seja uma total surpresa. Perfeito, então, perfeito. Muito bacana, Giuseppe. Mais uma vez, muito obrigado. Eu adorei a conversa. Acho que você trouxe as reflexões. É sempre muito difícil trabalhar com projeção, né, e hipóteses, né? Porque quando a gente fala de desafios do futuro da RH, né, a gente está trabalhando com possibilidades, enfim. Então é sempre muito desafiador para quem fala, né? E então eu queria te agradecer demais, eu adorei, acho que você foi super claro, assertivo e trouxe bastante coerência para os pontos de vista aqui. Não tenho dúvida que você vai ajudar bastante a gente a entender o que tem pela frente, pelo menos pensar a respeito, né? Porque ninguém sabe o que o futuro nos reserva, mas para ter um bom futuro é importante pensar sobre o futuro na medida certa. Então acho que você gerou essa reflexão, queria te agradecer mais uma vez aqui. Agradecer também todo mundo que está até aqui. Se gostou do conteúdo, segue a nossa playlist nas principais plataformas de podcast, segue a The4 Sales Company e as suas empresas, né, nas redes sociais, que a gente divulga muita coisa legal toda semana. Então, fica aqui o convite. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a todos e todas e até lá.